Muito boa tarde, pessoal. Espero que todos tenham passado um fim de semana bom. Dando início ao nosso estudo de mercado aqui para essa semana, que se inicia amanhã, dia 31, né? Último dia do mês. E hoje eu vou fazer um estudo um pouco mais complexo, um pouquinho maior, né? Porque a gente vai analisar a semana e com isso analisar o movimento que o preço está fazendo, né? Para a gente saber a expectativa nossa para a semana, tá? Antes eu gostaria de deixar aquele nosso recadinho para vocês não se esquecerem de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like no vídeo se estiver te ajudando, compartilhar ele com quem você acha que precisa, né? Para que dessa forma o YouTube entenda que a gente está ajudando e que cada vez mais a gente consiga ajudar mais e mais pessoas a aprender um pouco mais sobre esse mercado, né? E aprender o price action puro, sem depender de indicadores, sem nada, né? Então, pessoal, eu também queria deixar aqui o recadinho para vocês. Entrem lá no nosso Telegram, nosso grupo aberto, o link está aqui na descrição. Tem também o nosso grupo, nossa página do Investindo em Bolsa para estudar com a gente. Lá vocês encontram os valores da nossa sala de estudos, o nosso robozinho de copy trade, tem também as nossas mentorias. A gente vai vir com novidades bem legais agora para o próximo mês. Tá? Entrem ali, dê uma olhada aqui. Vocês vão achar muita coisa interessante lá, tá? E no YouTube também tem sempre muito material, tanto no Investindo em Bolsa quanto no meu canal. Então vamos lá para o nosso gráfico, né? Primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma olhada no diário para ver como que está a situação ao longo da semana, né? Então, e aí a gente vai para o Infut. Porque a gente está olhando o que, pessoal? Olha a situação que a gente tem no gráfico diário, tá? A gente tem uma tendência de baixa, né? Por quê? Porque ele fez uma falha de topo, ele fez um topo duplo e veio testar o fundo, né? Fez um fundo um pouco mais baixo. Quando o preço faz isso, a tendência é que ele volte a seguir o caminho dele, porque nós estamos falando de uma tendência macro de alta, certo? Desde o fim da pandemia. Quando a gente amplia o gráfico, a gente vê que no movimento longo, o que ele está fazendo? Ele vinha no movimento de queda desde 2016, aí ele rompeu a LTB, a pandemia fez acelerar o processo de volta, onde ele voltou a tocar nas costas da LTB, e agora ele começou a fazer um movimento de alta. Então, mas olha só o que o preço fez. Por que esse fundo que está marcado em amarelo é importante? Porque o preço deixou um topo duplo, ele falhou o rompimento desse topo anterior e rompeu esse último fundo. Então, o que é o movimento característico? Esse preço ele pode chegar nessa região aqui e voltar a testar os níveis de baixo. A gente ainda não tem essa ideia, mas é um movimento provável. Então a gente fica prestando atenção a longo prazo que a gente tem essa região de topo, né? Deixa eu fazer direito aqui. A gente tem esse topo e a gente tem essa região de topo aqui, que é um caminho, um alvo onde o preço pode ir buscar, tá, pessoal? Porque lembra que eu falei para vocês? Como ele rompeu o fundo, a ideia é que ele faça um topo mais baixo para voltar a cair. Então, e se a gente fizer isso, quando a gente está falando num gráfico diário, a gente tem um alvo ali nos 128 mil. Só que lógico que para acontecer isso, tem muito caminho para o preço percorrer. Primeiro, ele tem que ganhar essa máxima aqui, tá? Então, como isso aqui é uma zona de fundo, a gente vai deixar marcado o quê? A máxima de sexta-feira. Para quê? Porque aqui é onde a gente tem o ponto de referência. Então, a gente marca com uma linha verde aqui a máxima de sexta-feira, né? A gente coloca a linha de verde no diário. E a gente coloca de vermelho a mínima de
a máxima de quinta, aliás, e coloca como vermelho a mínima de sexta. Por quê? Se vocês repararem aqui no gráfico diário, o que ele está mostrando aqui? Que ele fez um candle de topo, e deixou um spinning top no diário. O que significa isso? Significa que ele pode ser, o spinning top ele pode ser tanto um candle de reversão, se ele romper para baixo, ele volta a testar e volta a vir buscar o movimento, né? Ou se ele romper para cima, ele se torna um candle ignorado. Esse termo ele é muito comumente usado, muitos traders usam, os clássicos, né? Que é o candle que a gente chama barra vermelha ignorada. Por quê? É a mesma coisa que aconteceu isso aqui, ó. Estamos no movimento de alto, ele teve uma barra vermelha de tentativa de reversão e o mercado não deu bola para ela. Agora nós estamos em uma região de teste do preço, onde o preço deixou uma nova barra vermelha e agora esse pregão de segunda-feira vai determinar se essa barra vermelha é uma barra ignorada ou se ela é uma barra de topo e a gente pode ter a reversão do movimento. Reversão do movimento que eu digo, o preço pode voltar a testar essa região aqui, né, que inclusive a gente vai deixar marcado esse fundo, que é a região de topo, que é o 110.600, né? E se o preço passar para cima, qual que é o próximo alvo dele? O próximo alvo dele é esse aqui. E se o preço passar para cima, o próximo alvo dele é qual? O próximo alvo dele é aqui, ó, no 117.800, tá? Porque a gente vê que essa aqui é uma zona livre. Podem reparar o seguinte, toda vez que o preço chega nessa parte aqui, olha os candles, candle vermelho, candle vermelho. Toda vez que o preço chega nessa região aqui, essa região é uma região de caminho livre do preço, não tem zona de briga de preço. Então, por isso que amanhã essa zona aqui é muito importante. Estejam atentos à máxima, 113, vamos ver se é isso mesmo, a gente deixa marcado bem o topo, tá, pessoal? Se é o 113.580, vamos deixar aqui vamos pegar vamos pegar aqui o imã, que é para a gente deixar o preço corretamente marcado. 113.580 e aqui na parte de baixo a gente deixa no candle de baixo, né, que é esse aqui. E aqui depois a gente usa como referência esse cara aqui, que é o 110.700. Tá? Por quê? Porque aqui é uma zona que o preço trabalhou e o preço teve briga de preço, então teve essa rejeição. E aqui em cima a gente deixa sempre marcado o último topo aqui, que é uma região importante. Só vamos marcar, deixar ele aqui de verde, que é os alvos que a gente tem para buscar. Então a gente tem aí, se ele rompeu o 113.580, próximo alvo é o 117.847. Vai acontecer segunda-feira? Não, pessoal, não é a segunda-feira que vai acontecer, tá? Porque depois que a gente faz essa primeira marcação, a gente agora vai pro 60 minutos. E nos 60 minutos a gente vai ver os possíveis alvos, tá vendo? E aí vocês veem que o preço, ele tem as zonas onde ele já está próximo, tá vendo? E aí o que a gente faz aqui nos 60 minutos? A gente tira a marcação dessa região aqui e traz para a atual, que é o possível lugar onde o preço vai trabalhar, tá? Então, se ele tem que testar, ele vai testar a região mais próxima. Ele não precisa. É uma zona do fundo, ó, tá vendo? Então a gente muda o preço para a região mais próxima. E aí reparem que quando a gente vai para os 60 minutos, a gente tem uma outra região de teste aqui, que é o primeiro alvo, né? Então a gente tem, por isso que eu falo para vocês que o preço ele não vai de uma vez. Então a gente tem aqui, ó, essa região. Então se ele passar do 113.580, qual que é o próximo alvo? O 114.877. Certo? Então, por que a gente vai esperar do preço? Aquilo que eu falei para vocês.
Essas são as zonas que a gente vai operar. Se o preço romper perdendo esse fundo aqui, a gente vai esperar um topo mais alto, esperar ele vir buscar essa zona aqui dos 110.500. Para depois, então, ver se ele vai subir, certo? Porque ele está numa tendência de alta, ele está fazendo pivô. E isso aqui é um pullback, então ele pode fazer... Ele pode segurar nessa região aqui e abrir subindo para buscar o topo. Ou ele pode abrir rompendo aqui para baixo para fazer um topo mais alto e vir buscar esse fundo aqui. Certo? Então, essa é a nossa visão que a gente tem. Tá? Operar dessa forma. E aí, depois, a gente passa para os 5 minutos. E aí, os 5 minutos, como que a gente opera os 5 minutos? Como que a gente vai ver a marcação que a gente fez? A gente vai trabalhar com essa short. Né? Essa short aqui. Vamos tirar o imã e colocar ela em amarelo, né? Que é shortzinha. A gente só acompanha ela. Né? Se o preço abrir rompendo esse fundo aqui, vamos esperar voltar nela para ver se ele vem buscar o fundo. Ou se ele segurar aqui, romper, aí a gente sabe que ele vai buscar o topo. Então ele tem esse fundo aqui, ó, que é o que vai tornar decisiva a nossa tomada de decisão, né? E aí a gente tem depois, a gente tem essa região aqui, né? Se ele romper aqui, ele pode vir testar aqui, né? E aí rompendo esse fundo aqui, ele vai testar o outro fundo lá atrás. Então essas são as nossas marcações, tá, pessoal? É dessa forma que a gente vai enxergar o mercado para segunda-feira. Viram como é muito importante vocês olharem um gráfico maior para vocês terem noção do que o preço está fazendo. Então, aqui que a gente vai ficar brigando com o preço. Eu vou esperar. Se ele romper esse fundo aqui, eu vou esperar ele fazer uma volta para ver se ele busca o fundo. Se ele segurar aqui, eu vou esperar ver se ele vai fazer um fundo mais alto. Né? Ah, não vou operar aqui? Não vou operar. Por quê? Se ele romper esse fundo aqui, ele pode vir até aqui. Aí o que vai acontecer? Ele vai chegar aqui perto, se ele não passar direto e deixar candle gatilho aqui nessa região, se ele não passar direto e deixar candle gatilho aqui nessa região, eu posso comprar. Porque eu sei que eu tenho alvo aqui e aqui. Então eu tenho alvo para trabalhar comprado e o meu stop está curtinho, está logo abaixo aqui. Então olha a proporção do trade, vocês entenderam? Ah, está operando contra a tendência? Não, só que tudo depende do gatilho que o preço vai deixar. Não é porque o preço vai parar aqui que vocês vão sair comprando. Lembra que a gente opera no gráfico curto? E aí a gente vai esperar no 2 minutos, ou que, se alguém quiser operar no 1 minuto, o que a gente vai esperar? A gente vai esperar isso aqui, ó. A gente espera sempre que o preço nos diga o que ele vai fazer. Como que ele nos diz? Assim, ó. Ó, sempre da mesma forma. Ele desce, testa e volta, tenta romper de novo, não consegue, aí ele sobe. Aí o teu stop está definido. Agora, se você arriscar entrar aqui, teu stop tem que ser o último candle. Tu pode pegar o trade no melhor lugar? Pode. Só que tem que saber que teu stop tem que estar aqui, não pode mexer. Por quê? Se ele pode voltar aqui para pegar teu stop, depois fazer isso aqui e subir. Pode deixar um okoi aqui, ó. Ele pode fazer isso aqui. Deixa eu só limpar aqui para ficar melhor para desenhar, né? O preço pode fazer o quê? Ele pode fazer isso aqui, deixar esse sinalzinho aqui, vir aqui, buscar liquidez, aí voltar e subir. Tá, então tu corre o risco, no primeiro fundo você corre o risco de ser estopado. Agora, se espera o preço subir e voltar e deixar fundo mais alto, aí o teu stop está definido atrás dele. É assim que a gente opera. Sempre esperar a confirmação, né? Nunca adivinhar. Senão acontece que nem aconteceu sexta-feira aqui comigo, ó. Tava na continha, fui resolver operar aqui porque era um teste de topo rompido. Entrei vendido aqui, o preço andou, não saí, voltou, me estopou, segurou aqui nesse topo, depois foi lá no alvo. É assim que a gente aprende, entenderam? Sempre esperar o preço voltar. Ah, mas se ele não voltar, foi direto. Paciência. É melhor não ganhar nada do que arriscar e perder.
É melhor operar com a confirmação do que entrar no primeiro movimento e arriscar tomar um stop e depois ficar fora do trade a hora que ele for. Certo, pessoal? Era isso por hoje. Espero ter ajudado vocês. O vídeo ficou um pouco mais longo, mas para vocês entenderem como que a gente começa o estudo semanal. Primeiro gráfico diário, depois a gente passa para 60 minutos e vai ajustando a linha até os 5 minutos e para os 2 minutos. E aí a gente tem a forma como a gente vai operar. Tá? Linhas traçadas, rompimento de topo para cima, perdeu esse fundo aqui, espera voltar porque ele tem outro fundo ali atrás para buscar. E era isso, espero poder ter ajudado vocês. Tenham todos um excelente final de domingo. Até amanhã, um ótimo pregão. Até mais. Fui.